Olá, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some very good words to describe physical build of someone, some physical, as we say it in Portuguese, attributes. And before I forget, if you've been learning Portuguese from podcasts like mine, from apps or textbooks, and want to put your Portuguese to practice, try it and see what you can say, how you can say it, head over to podcast.intermediateportuguese.com. I'm offering for the month of November, I'm offering a free 15-minute consultation without any commitment whatsoever. You just come by, talk a little bit, and see what you can do going forward. Don't forget, it's podcast.intermediateportuguese.com. And now, let's get started. Incrível o que a passagem dos anos pode fazer com as pessoas. Quando eu conheci o Alexandre, ele era um sujeitinho franzino, com cara de quem passava fome. Como ele era um galalau, dava a impressão de que você estava falando com aqueles esqueletos de laboratório. Eu mesmo sou baixinho e troncudo. Meus amigos dizem que sou atarracado. Às vezes, as pessoas dizem que sou fofo, mas sei que isso é só uma maneira bonita de dizer que eu estou acima do peso, gordo mesmo. Então, quando eu e o Alex íamos para o jogo de futebol, as pessoas tiravam onda com a cara da gente e diziam que nós éramos o gordo e o magro. Bom, eu continuei quase o mesmo, mas o Alexandre está irreconhecível. Ele deve ter ganhado uns 50 quilos só de músculo. Agora está parecendo um daqueles leões de chácara que ficam na porta das boates. Não sei se ele raspou a cabeça ou ficou careca. Ele agora está muito, mas muito corpulento, mas não parece natural. Deve ter tomado bomba. Os livros didáticos normalmente fazem um bom trabalho quando ensinam as palavras que vamos aprender, mas as palavras que nós vamos aprender são muito mais informais e muito mais comuns no dia a dia aqui no Brasil, porque vamos aprender um pouco a descrever pessoas. Não são todas as descrições, tá? Mas algumas sim. E o narrador hoje tem uma história que é mais ou menos uma comparação. O narrador fala sobre as mudanças que o amigo dele, Alexandre, teve ao longo dos anos. Ele diz que quando conheceu o Alexandre era um sujeitinho franzino. Um sujeitinho, ou melhor dizendo, um sujeito, é um homem qualquer. Esse sujeito pode ser um homem novo, um homem velho, não tem diferença. É uma palavra mais informal. Um pouco, tem um cara ali, tem um sujeito ali. Mas normalmente, sujeito tem uma conotação, ou melhor dizendo, tem um significado um pouco negativo. Às vezes é neutro, mas é mais neutro negativo do que neutro positivo. Um exemplo pode ser: olha, eu não vou falar com esse sujeito. Ele é meu vizinho, mas eu não gosto dele. Eu não vou falar com esse sujeito. Ele é meu vizinho, mas eu não gosto dele. E franzino é uma pessoa que é muito, muito magra. Ela é tão magra que pode até ser uma doença, às vezes. Mas franzino é uma pessoa que tem um corpo muito magro mesmo. Por exemplo, quando eu era criança, eu não era uma criança franzina, mas o meu vizinho era. Ele era uma criança muito franzina, muito magrinha. E em seguida, ele diz aqui: o Alexandre era um sujeito franzino e também muito alto.
mas a palavra que ele usa para dizer muito alto não é muito alto, não. Ele diz: o Alexandre era um galalau. E galalau é uma palavra informal e significa geralmente um homem muito, muito alto. E, para falar a verdade, nós não dizemos galalau para mulher, não. Geralmente para homem. Ele é um galalau. Daí, o narrador continua explicando. Eu mesmo sou troncudo. E uma pessoa troncuda é uma pessoa que tem o tronco muito desenvolvido. E o tronco é essa parte da metade do corpo para cima, onde ficam os seus braços e o seu pescoço. Essa parte é o seu tronco. E se você tiver um tronco muito desenvolvido, você é troncudo ou troncuda. Em seguida ele dá outra descrição. Ele diz: Meus amigos dizem que sou atarracado. Meus amigos dizem que sou atarracado. Essa é uma palavra que, na verdade, usavam para me descrever quando eu era criança. E atarracado é uma pessoa baixa, né? De altura, ela tem baixa estatura e ela é gorda ou forte ou um pouco larga. Uma pessoa baixinha, gordinha, assim meio forte, é uma pessoa atarracada. Bom, não é muito legal, eu acho, chamar as pessoas de atarracado como um insulto, mas é uma palavra neutra. Você diz: "Ah, o fulano, aquele ali, o atarracado?" Sim, baixinho e gordinho. Aí ele continua dizendo aqui: às vezes as pessoas dizem que eu sou fofo. E fofo significa quando você toca nessa coisa, ela não é dura, não, ela não. Não, ela não é dura. Ela na verdade é fofa. Ela cede, você faz pressão e ela baixa. Você faz pressão e ela baixa. Por exemplo, as suas roupas, quando você pega elas e faz uma bola com sua roupa, essa bola é fofa. Significa ela não resiste à pressão, ela é fofinha. Fofinhos também são os animais, ou os cachorros, né? São fofinhos, bonitinhos. E esse é o segundo significado de fofo. Fofo também é bonitinho, que dá vontade de tocar, porque é fofinho. Algumas pessoas dizem, por exemplo, que os bebês são fofinhos. Então, temos aí várias coisas positivas, né, com a palavra fofo. Mas o fato é que aqui no Brasil, fofo também é outra palavra para uma pessoa que está um pouco acima do peso. Não muito, pouco. Então ela é fofinha ou ela é gordinha. Algumas pessoas não gostam disso. Elas dizem: Ah, não diga fofinho, por favor, não fique fazendo isso comigo. Mas é uma palavra muito comum que os brasileiros usam. Daí então, o narrador fala de quando ele e o Alex, ou Alexandre, jogavam futebol. Quando eles iam juntos, as pessoas tiravam onda com a cara deles. E tirar onda com a cara de alguém, ou tirar onda de alguém, tanto faz, significa zombar de alguém, humilhar alguém, ou fazer brincadeiras com alguém. Por exemplo, eu uso óculos e as pessoas tiram onda da minha cara porque eu uso óculos. Elas dizem: Ah, quatro olhos, hahaha. Bom, eu não tenho problema nenhum se você tirar onda com a minha cara por causa dos meus óculos. Eu uso óculos, o que é que eu posso fazer? Daí então, ele diz: Ah, a gente era o gordo e o magro. E apenas uma nota cultural. O Gordo e o Magro foi um filme, ou acho que uma série de TV, muito antiga, que era uma série de comédia e que tinha dois personagens. Um personagem era gordo, o outro personagem era magro. Em inglês tinha um nome muito diferente, mas em português ficou O Gordo e o Magro. Eu tinha amigos magros quando eu era pequeno e eu era gordo, então esse era o meu apelido com os meus amigos, o Gordo e o Magro. Então o narrador continua dizendo: Ah, eu continuei a mesma pessoa, eu sou igual, mas o Alexandre está irreconhecível.
E irreconhecível significa está tão diferente que não é possível reconhecer mais. Por exemplo, eu conheci a Marília há 30 anos. Eu vi ela hoje e ela está muito diferente. Está irreconhecível. E o narrador, então, continua dizendo que o Alexandre ganhou muitos músculos. Está parecendo um leão de chácara que fica na porta das boates. E o leão de chácara é, é um termo informal que significa um segurança, um homem geralmente que trabalha na porta ou na entrada de alguma loja ou de alguma boate para garantir a segurança. Mas leão de chácara é mais informal e não parece ser uma coisa muito boa, não. Já um segurança é uma coisa mais neutra, não tem nenhuma coisa negativa sobre isso. Talvez um leão de chácara esteja protegendo algum lugar ilegal. E a boate são casas de show aqui no Brasil. É um local onde as pessoas se reúnem para fazer uma festa, ou tem uma festa, e elas bebem e dançam também. Essa é uma boate. Não é um bar, mas uma boate. E aí ele diz: eu não sei se o Alexandre raspou a cabeça ou ficou careca. E raspar a cabeça significa cortar os pelos da cabeça, cortar todos os cabelos, de modo a não ter mais nada na cabeça. Você raspa a cabeça. Eu, Eliakim, raspo a cabeça de vez em quando. Eu não gosto de ter cabelos na cabeça, muito chato. E quando uma pessoa não tem cabelos na cabeça, ela é careca. Se ela não tem pelos na cabeça, ela é careca. É um pouco diferente, tá? Se você falar espanhol, pelado é outra coisa. Cuidado. E por fim, ele diz: Olha, não está muito natural. Ele está muito corpulento. Ou seja, ele está com um corpo muito grande e ele faz uma suposição, o narrador. A suposição dele é que o Alexandre deve ter tomado bomba. E tomar bomba significa usar substâncias, geralmente hormônios, para desenvolver os músculos com maior velocidade. É um outro nome para anabolizante. Anabolizante, bomba, é a mesma coisa, mas bomba é um pouco negativo, tá? Se você disser, fulano toma bomba, por isso que fulano é tão forte. Não é legal, não. Mas é um pouco perigoso, né, para a saúde também, tomar bomba. No final das contas, eu acho que o amigo aqui está um pouquinho com inveja. Né? Ele, não pode ser natural, deve ter tomado bomba. Não sei. O que é que você acha? Me conta lá depois, tá? Me manda uma mensagem se você achar que ele está com inveja ou que ele não está com inveja do amigo. Agora, vamos escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Incrível o que a passagem dos anos pode fazer com as pessoas. Quando conheci o Alexandre, ele era um sujeitinho franzino, com cara de quem passava fome. Como ele era um galalau, dava a impressão de que você estava falando com aqueles esqueletos de laboratório. Eu mesmo sou baixinho e troncudo. Meus amigos dizem que sou atarracado. Às vezes as pessoas dizem que eu sou fofo, mas sei que isso é só uma maneira bonita de dizer que eu estou acima do peso, gordo mesmo. Então, quando eu e o Alex íamos para o jogo de futebol, as pessoas tiravam onda com a cara da gente e diziam que nós éramos o gordo e o magro. Bom, eu continuei quase o mesmo, mas o Alexandre está irreconhecível. Ele deve ter ganhado uns 50 quilos só de músculo. Agora tá parecendo um daqueles leões de chácara que ficam na porta das boates. Não sei se ele raspou a cabeça ou ficou careca. Ele agora tá muito, mas muito corpulento, mas não parece natural. Deve ter tomado bomba. You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that really helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie, and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly www.portuguesewithellie.com and intermediateportuguese.com. Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.